Bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais um culto aqui no Abrigo R15. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia, com a sua família reunida e que nós possamos louvar a Deus juntos. Vou começar lendo um texto para introduzir esse momento de louvor. Salmo 84. Eu vou ler até o verso 4. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos teus atos, Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Vamos cantar esse salmo agora, louvor e para a honra do nosso Senhor, amém?
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo.
vamos convidar ao Espírito Santo que habita em nós para que encha as nossas casas, para que encha os nossos lares com sua presença nesse momento. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inunda, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Deus te abençoe. Ficamos agora com a palavra, a exposição da palavra de Deus.
Olá, amigos, olá, irmãos, família, Abrigo R15. É um grande prazer poder estar compartilhando a mensagem novamente, depois de mais de um ano, né? Afinal, quando partimos para esse formato, né, de culto telepresencial, achamos por bem concentrar as mensagens com o pastor, né? E ele veio acumulando, né, a escala. Até então, ninguém imaginava que iria ser uma jornada tão longa, mas a partir já de uns 2 meses para cá, já começamos a revezar novamente, né? Já tivemos o Márcio trazendo a mensagem. Hoje será a minha vez, né? Pela primeira vez nesse formato, né? Um pouco diferente para mim estar conversando com vocês, mas sem ver vocês, né? E olhando para o celular, né? Sim. Novos tempos, né? A gente vai se adaptando. E hoje eu fui incumbido de trazer na continuidade dos estudos de frutos do Espírito. Na verdade, né, a nossa série é Árvores e Frutos, né? E nós já estudamos as raízes, os ramos, e agora estamos estudando os frutos. E mais especificamente no texto de Gálatas 5:22, né? Vamos reler o Gálatas 5:22, né? Para relembrarmos. Diz assim, Gálatas 5:22: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Nós já percorremos pelo amor, alegria e paz. Hoje, o nosso tema é longanimidade e benignidade, né? Então vamos estudar esses 2 atributos, essas 2 virtudes que devem ser, né, inatas a nós como fruto do Espírito. Desde já eu quero pedir perdão de vocês caso esteja captando as vozes das crianças, né? Nós estamos em férias, né, escolares aqui em casa, então não tem nem um segundo que essas crianças estejam fora de casa. E eu estou gravando agora às 22 horas e mesmo assim eles não dormiram e eles têm a voz um pouco alta, o Arthur principalmente. Então fica aqui já o disclaimer. Então, caso alguém esteja incomodado já de algum som que possa ser captado, né? Não tem isolamento acústico também no apartamento, né? Mas vamos lá. Vamos estudar hoje sobre longanimidade e benignidade, né? E, logicamente, eu começo perguntando para vocês o que é longanimidade, né? Infelizmente não poderei ouvir as suas respostas, né? Mas eu sei que vocês têm aí as suas concepções, né? As suas noções do que vem a ser a longanimidade. Muitas vezes essa passagem é traduzida como paciência, né? Em algumas traduções, né? Como a Bíblia da Linguagem de Hoje, né? Ou outras traduções que tentam se aproximar mais da linguagem, né, contemporânea. Paciência, mas eu acho que talvez paciência seja um tanto reducionista, né? Eu acho que longanimidade pode ser mais abrangente do que paciência, né? Porque paciência, normalmente a gente pensa em paciência, a gente pensa em saber esperar, né? Em ter, né, aquela calma,
perante a demora das coisas. A gente sempre pensa numa pessoa paciente, uma pessoa calma, que não se apressa, né? Que não se aveste. Né? Longanimidade pode ser isso, lógico. Também não estou dizendo que é uma tradução errada. Mas eu quero apenas chamar a atenção para a gente ampliar, né, nosso termo longanimidade e tentar abstrair. É uma palavra muito rica que a gente pode extrair mais coisas dessa escolha de palavras, né? A longanimidade. Bom, longanimidade, né? Outro clássico, né? Definição é longo ânimo, né? Então você é um longo espírito, né? Uma longura de espírito. Eu diria então que a gente pode dizer que é uma virtude, né? De se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Ou seja, capacidade, né, habilidade dessa pessoa que é longânima de aguentar a barra, né? De suportar as adversidades, as contrariedades, né? É um caráter, né, daquele que suporta as adversidades, as contrariedades e que prossegue em seu empenho. Não desiste, não esmorece apesar dos obstáculos. E é disposto, né, a seguir os seus propósitos e suportar também em benefício de outras pessoas. É a longanimidade, portanto, que permite que as pessoas consigam suportar ofensas, né? Se manter impávidas, né? Diante de não só de dificuldades, mas também de ofensas, de calúnias, de injustiças, né, pessoais. É uma qualidade, portanto, que leva a pessoa a perdoar, né? Às vezes a gente pensa que no contexto de fruto do Espírito, onde é que pode entrar o perdão? Né? O perdão entra aqui, né, na longanimidade. Não importando as circunstâncias, a pessoa vai estar disposta a perdoar, a suportar mesmo aquela injustiça contínua, né? Repetida, reiterada. Por isso é uma longura de espírito, né? Por isso é um longo ânimo. Por isso também é traduzido como paciência. Então a longanimidade é um autocontrole, né? O autocontrole em face de uma provocação, né? O autocontrole, né, também como domínio próprio, que é outro fruto do Espírito, mas esse mais relacionado a ser injustiçado, a ser ofendido, a ser provocado, e não revidar, não procurar retaliação, não punir o ofensor, né? Em outras passagens a gente tem assim, tardio em irar-se, né? É a pessoa que é tardia em irar-se, né? Ou seja, que para ela sair do sério leva muito, muito tempo, né?
é uma característica que hoje em dia não está muito na moda, né? As pessoas parecem não aguentarem aquele certo tipo de pessoa que releva, né? Que se mantém até imóvel diante de ofensas. E as pessoas não entendem isso. Elas pensam, essa pessoa aí é um banana, essa pessoa aí é um palerma, tá vendo o que estão fazendo com ela? Não tá vendo que isso é uma injustiça? Tem que processar, tem que ir atrás, tem que ir atrás dos seus direitos. Não pode deixar de levar o desaforo para casa, tem que dizer umas verdades para essas pessoas, né? É interessante, né? Diante de tantas virtudes que a gente vem estudando esses domingos, a longanimidade é talvez a mais desprestigiada no momento, né? Onde as pessoas querem ver guerra, querem ver fogo, confusão, querem ver briga, né? Querem atiçar, né? Se uma pessoa decide levar, né, e não confrontar, não brigar, as pessoas não entendem, ficam realmente bravas, né? No entanto, Jesus, né, tinha longanimidade, né, uma das suas grandes características. E não só Jesus. Eu separei alguns exemplos aqui, né, porque Jesus é o nosso exemplo maior, mas existem outras pessoas nas Escrituras que nos demonstram, né, o exercício da longanimidade de forma a nos inspirar, né, com esses comportamentos. E eu creio que muita gente não se identifica, né? Vai olhar esses exemplos e dizer, comigo não era assim não. Comigo não tem conversa. Eu não aguento a molação, eu não levo desaforo para casa. Mas vamos ver quais são esses exemplos de pessoas longânimas, né, que eu consegui pensar aqui, dos mais variados, né. O primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é José, né. José, para quem não sabe, é um dos filhos de Jacó, né, e já começa em casa a questão das injustiças, né, das ofensas que ele veio a suportar, né? Porque José era um dos filhos de 12 filhos de Jacó. Ele era considerado o predileto, né? Jacó acabava tendo um certo favoritismo para José porque era o filho da mulher que ele amava, enquanto a maioria, né, os outros 10, né, somente José, dos 12, somente José e Benjamim eram filhos da mulher que ele amava, e os outros 10 era da outra mulher, né, a Lia, que ele não amava, né, pelo menos não era a mulher que ele queria casar, né, ele acabou tendo que casar com ela por outras circunstâncias. Mas ele, ao invés de trabalhar isso, né, ele tinha um favoritismo aberto em relação a José. E os outros irmãos se sentiam preteridos. Para ficar pior a história, José tinha vários sonhos, né? Ele tinha alguns sonhos que beirava assim, o estrelismo, né? Na visão
dos irmãos que não entendiam o plano de Deus, né? Nos sonhos eles sempre os irmãos se curvavam em relação a ele. Teve várias versões de sonhos e todas elas era alguma coisa assim de ele ser o maioral e os outros irmãos tendo que se curvar diante dele. Pois então, José, em nenhum momento, nesses conflitos, a gente vê José já demonstrando a longanimidade, né? Porém, a coisa ia escalar, né? Os irmãos venderam José como escravo e contaram ao pai que ele havia sido devorado por alguma fera, né? E José foi vendido para egípcios, né? E serviu na casa de uma pessoa importante chamada Potifar, né? Lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar se engraçou pro lado dele, né? E quis seduzi-lo. Mas José não cedeu às tentações da carne, porque não só numa questão de pureza sexual, mas também em consideração ao seu patrão, né? Que ele não queria traí-lo. Porém, a mulher de Potifar não aguentou a rejeição e acusou-o, né, de estar tentando seduzi-la, né? Inverteu as coisas e ele acabou indo para a prisão e ele ficou anos e anos preso e ele somente foi reparada essa injustiça quando ele foi capaz de interpretar os sonhos de Faraó e prever uma grande seca, né? E ele virou um administrador dessa crise, né? Conseguiu acumular os celeiros nas épocas de vacas gordas, né? Que vem daí, né? Essa expressão que a gente usa até hoje, da interpretação do sonho. Ele guardou bastante alimento e no momento de crise das vacas magras, o Egito conseguiu sobreviver enquanto outras nações não tiveram a mesma sorte. E a nação de Israel também passou maus bocados nessa crise e teve um momento que os irmãos tiveram que ir até o Egito para conseguir alimentos e José reconheceu eles e diante de todas essas injustiças na vida de José, né, que tiveram origem nessa grande ofensa, né, nessa grande injustiça que foi causada pelos irmãos, né, que o venderam, e José foi capaz de perdoar e perdoar os irmãos e até abençoá-los. Então José é o meu primeiro exemplo de longanimidade, né? Sofrendo injustiças, calado, até que Deus transformou todo esse cenário para colocá-lo em um lugar de honra, e ele não retaliou, ele não se vingou, ele perdoou e ele abençoou seus irmãos. Esse texto, toda essa história está em Gênesis 37, né? Capítulo 37 até o 39, e no capítulo 45, né, que ele reencontra os irmãos, nós podemos ler os versículos 4 e versículo 5. Não vos sintais magoados e não estejais irados com vós mesmos, por me terdes vendido para cá, porque foi para a preservação da vida
que Deus me enviou na vossa frente. Então veja só, discernimento, né, de José e o fruto do Espírito da longanimidade na sua vida. Outro exemplo é Davi, né? Porque Davi teve oportunidade de matar Saul e não fez. Quem não está familiarizado com essa história, é 1 Samuel, né? Capítulos 24 até o capítulo 26. Saul foi coroado rei, né? Porém ele desagradou o Senhor e Davi foi escolhido para suceder Saul. E ele não ficou nada feliz com isso, então ele começou a perseguir a Davi. E Davi, a partir disso, teve que sair, né, fugir e viver escondido, né, sem poder fazer o que ele gostava, de se relacionar com a sua família. E muito tempo vivendo em esconderijos, né. Pois teve 2 oportunidades que Davi esteve ali com a faca e o queijo na mão, né, pronto, assim que Saul estava completamente indefeso. E Davi não fez, né? Davi deixou passar essas oportunidades, né? E agiu com longanimidade. E por fim, queria falar de Jó, né? Jó é talvez a figura da Bíblia mais conhecida pela paciência, né? Virou um termo que a gente usa, né, hoje em dia. Paciência de Jó. E por quê, né? Por que Jó é esse exemplo de paciência, de longanimidade? Porque Jó era um homem temente a Deus e que o Senhor permitiu, né, que ele fosse acometido de terríveis aflições, provações, né, em que Satanás dizia que ele iria roer a corda, né? Iria maldizer o nome do Senhor. Que ele só era temente a Deus porque ele tinha tudo, né? Ele tinha posses, ele tinha uma família, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas no momento que isso fosse retirado dele, Jó não teria o mesmo temor. Mas Jó, sofrendo tudo isso, né, teve seus filhos mortos, teve grandes provações, né, perdeu seus animais mortos, suas colheitas, e até sofreu uma doença terrível, né, que lhe trazia chagas na pele. E seus amigos, né, que deveriam estar lá para consolá-lo, pelo contrário, né, me apontavam o dedo e diziam: você está em pecado, por isso que está acontecendo tudo isso com você, você não é digno, te arrepende, não sei o quê. E Jó aguentou tudo isso, aguentou os amigos, aguentou a esposa que também lhe tentava, né, a maldizer o nome de Deus, e em nenhum momento ele abriu a boca para falar de Deus, né? Toda provocação que ele recebeu, toda provação, né, tribulação, e Jó se manteve fiel, né? E isso demonstra a sua longanimidade, a sua capacidade de suportar as agruras, as maledicências e toda sorte de adversidades, e se manter com autocontrole, com longura de espírito, né? Capaz de perdoar, capaz de relevar e capaz de se manter firme. E essas são as características que nos mostram, né, que nos permitem colocar Jó como exemplo de paciência e de longanimidade. Finalmente quero falar de Jesus, né? Afinal de contas,
A gente sempre olha para Jesus como um grande padrão, né? Como o nosso alvo, né? Sermos parecidos com Ele. Em primeiro lugar, eu quero pensar com vocês sobre as bem-aventuranças, que está em Mateus 5, né? E é um texto que nós já estudamos várias vezes, repetimos várias vezes, e que deve estar servindo como manual para a nossa vida com Deus, né? Na vida do reino. Eu vou ler aqui para vocês as bem-aventuranças, né, para a gente relembrar. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mateus 5, de 3 a 11. Então, para mim, as bem-aventuranças, elas ensinam o caminho da longanimidade, né? Porque bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, são os humildes, os que choram, os pacificadores, os perseguidos, né? São esses que são chamados de bem-aventurados, né? Esses que serão abençoados, né? Porque não fica só na injustiça, né? E tem a promessa, né? Os humildes de espírito têm a promessa de que o reino dos céus será deles, né? Os que choram serão consolados. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E todos aqueles que, por causa de Jesus, forem injuriados, forem perseguidos e forem malditos, né? Todos esses, né, que eu falei, eles herdarão o reino dos céus. E todas essas características são um gominho desse fruto, o fruto de longanimidade. Porque o longânimo é essa pessoa humilde, essa pessoa mansa, essa pessoa pacificadora, e que mesmo diante da perseguição não se rende, né? Não se quebra, não se curva. Essa pessoa que aguenta injúrias e maledicências calado, né? E é dessas pessoas que está assegurado o reino dos céus. E dentro dessa questão de justiça, né? Justiça e injustiça, que a gente separa muitas vezes, né? O que é ensinado na igreja e o que é no nosso cidadania, né? Porque a gente pensa nos nossos direitos, né? Todos querem fazer valer o seu direito. E só que Jesus, ele dá outro tipo de ensinamento, né? E não é o seu direito que vai sobressair. No caminho da longanimidade, ele diz, nos versículos 38 a 41, ainda no mesmo sermão do monte, né? Ele diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa.
E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Então veja só, quando ele fala olho por olho, dente por dente, ele está tratando de lei, né? Essa era a lei. Restituir aquilo que a pessoa sofreu algum dano, né? Então, olho por olho, dente por dente, né? Porém, a gente sabe que se a gente for aplicar essa lei, teremos uma nação de caolhos, de cegos, de desdentados, né? Porque sempre haverá ofensa, né? E nessa fase de autotutela, né, que a gente estuda no direito, a pessoa, por conta própria, tentar aplicar a justiça, geralmente extrapola nos limites da injustiça que sofreu, né? E Jesus, conhecendo, né, todas essas coisas, ele traz a ideia da longanimidade como forma de pegar esses conflitos, né, e resolver esses conflitos. De forma que quem é longânime, quem tem o fruto do Espírito, quem é ingresso no reino dos céus, sofre o dano. É convidado a sofrer o dano, né? Ele diz, resistais, mas se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se alguém te levar uma túnica, dá também a capa. E se for obrigado a andar 1 milha, vai com ele 2. Então, você é convidado a sofrer o dano, né? A deixar a justiça na mão de Deus, né? Isso que é o mais difícil para todos nós que queremos ter assegurado nossos direitos, né? E dentro dos conflitos que se apresentam na sociedade, a gente não quer que a outra pessoa leve vantagem diante da gente. A gente quer, pelo menos, esteja equilibrada, né, essas situações. Então, dentro da lei, do Código Civil, do ordenamento jurídico de uma sociedade, isso tudo é muito justo. Porém, para fazer valer, né, o reino dos céus, você ser digno de estar no reino dos céus, você tem que abrir mão do seu direito, da sua justiça. E exercer a longanimidade, né? Em outra ocasião, Pedro perguntou de Jesus, né? Em Mateus 18, ele perguntou de Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a vocês, não até 7, mas até 70 vezes 7. O cálculo do perdão, então, 70 vezes 7. Só que Jesus não está dando um parâmetro de forma objetiva, né? De forma a limitar a quantidade de perdão. Na verdade, ele está dando uma ideia, uma noção de perdoar até perder a conta. Porque é impossível, né, você manter. Se for 7 vezes, você ainda consegue manter o cálculo, né? Já te perdoei 3 vezes, já te perdoei 4 vezes. Mas à medida que ele coloca 70 vezes 7, a ideia é que você nunca vai conseguir manter essa conta, né? Você vai, no momento que vai reiniciar a conta, porque você não vai poder dizer se você já perdoou 10, se você perdoou 15, e você perde a conta. Então você aceita prontamente o perdão quantas vezes for preciso. Essa é a ideia, né? Pegar a lei
e tornar ela a tal forma a transformar as pessoas que seguem a risca, né, ao ponto de elas não conseguirem mais, né? Quando elas se veem, elas já estão perdoando abundantemente, que é correto, né? Que é a forma que Jesus propõe. É perder prontamente quantas vezes for necessário. E ele conta a parábola, né, do credor incompassível. Qual é essa parábola que a gente pode ler em Mateus 18, versículos 21 a 35? É a parábola em que uma pessoa que está... vamos fazer aqui o cálculo da inflação, gente, para a gente poder ter essa noção. Digamos que a pessoa está devendo R$100 para um grande empresário, né? Um homem de muitas posses. Só que essa pessoa não tem R$100, né? Essa pessoa é pobre. Quando ela consegue R$50 que seja, ela já tem que usar para garantir o leite das crianças. Então ela nunca consegue juntar a quantia de R$100 para pagar esse grande empresário. Então esse grande empresário diz, olha, é o seguinte, estou te perdoando, tá? Não é preciso mais me perdoar, até porque a sua dívida só aumenta, né? De R$100 já passou a 1.000, já passou a 5.000, e eu tô vendo aqui a atualização monetária e já se tornou impagável para você. Então está perdoado, não precisa mais se preocupar com isso. E essa mesma pessoa que foi perdoada, depois chega ao ouvido desse grande empresário que tinha um mendigo ainda mais miserável, ainda mais necessitado, lhe devendo apenas R$10, e o sujeito não foi capaz de perdoar. E enforcava lá, esganava o cara dizendo, me paga, me paga, me paga, e ele chamou esse devedor, né, que foi perdoado, e disse, olha, você está errado. Se a mim que você devia tanto mais, eu fui capaz de perdoar, por que você não é capaz de perdoar seu próximo? Né? E ele então foi entregue, né, aos verdugos e foi punido. E isso nos ensina, né, a questão do perdão também, porque se o perdão de Deus é tão maior do que qualquer ofensa que uma pessoa possa nos infligir, como podemos deixar de perdoar? Como podemos reter, né, perdão para qualquer pessoa? Né? Então, dentro desse parâmetro de perdoar até perder a conta, também em comparação àquilo que nós fomos perdoados, que foi muito, foi incontável, foi uma dívida impagável. Né? E a vida de Jesus encarnou todos esses ensinamentos. Né? A graça superabundou para perdoar a multidão de pecados. E a longanimidade é um atributo, uma virtude que nos ensina a perdoar, nos ensina a suportar injustiças, adversidades em favor de outro e colocar a justiça de Deus acima de tudo, né? Sem procurar a justiça própria. E a benignidade, né? Que é o outro fruto do Espírito que a gente vai estudar. Bom, benignidade é a característica, né, de ter bondade, generosidade, benevolência, né? É aquela pessoa voltada a fazer o bem, né? Pessoa que é afável, doce, misericordiosa, clemente. Mas eu pergunto a você, por que benignidade e bondade, né? Porque ele fala, ele separa, ele usa duas palavras diferentes, né? Para dizer uma coisa que parece sinônimas. Né? Vamos voltar lá no Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Mas então, não são sinônimos? Eu pergunto a vocês, né?
Lógico que a bondade vai ser abordada no domingo que vem, mas não tem como falar de benignidade sem falar de bondade, né? A verdade é que todas essas características são intrínsecas, né? São intercambiáveis e se misturam, né? Porque se apresentam de forma una. Não dá para separar uma virtude da outra, né? Não dá para você exercer benignidade sem a bondade ou sem o amor, né? Uma coisa está dentro da outra, né? São virtudes que não são destacáveis, divisíveis, né? Dentro de um contexto, né? Até por isso o texto começa assim: o fruto do Espírito é. Tá? Ele não diz assim, os frutos do Espírito são. Então dá para a gente entender que ele está falando no singular, é porque são realmente virtudes que compõem um único fruto, né? Por isso que eu falei, né, que são gomos do mesmo fruto, né? Então, a benignidade e a bondade são muito próximas realmente, mas para efeito interpretativo, né, a gente vai tentar tecer aqui alguma diferença. A gente pode dizer que a benignidade está ligada ao caráter e ao interior, e a bondade está mais vinculada às ações. E assim a gente poderia dizer que a bondade é a exteriorização da benignidade, né? Se a gente for pegar, né, as pessoas que estudam etimologicamente os termos, né? Vou pegar aqui, vou citar aqui um teórico chamado Jerry Bridges, que ele diz assim: a benignidade é um desejo sincero pela felicidade dos outros. A bondade é atividade calculada para promover a felicidade. A benignidade é uma disposição interior, criada pelo Espírito Santo, que nos torna sensíveis às necessidades dos outros, físicas, emocionais ou espirituais. A bondade é a ação da benignidade por palavras e atos. Então, segundo esse ensinamento, né, a benignidade ela seria uma disposição interior, né, que nos leva a se importar com a felicidade, com o bem-estar das pessoas ao redor. A bondade já seria a ação, aquilo que nos leva a agir, né, em forma a palavras e atos, né. E esse binômio a gente pode dizer também que está presente no Salmo 23, né? Onde ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Só que aqui ele traduz a misericórdia ao invés de benignidade, né? Mas certamente que em outras passagens da Bíblia, a benignidade pode ser traduzida como misericórdia, como compaixão, né? E como bondade, né? Aqui mais importa a gente entender os efeitos, né, disso tudo. Não só estabelecer aqui, até porque ninguém vai frutificar, vai produzir, né, esse fruto do Espírito de forma separada, né, e dizer: hoje eu fui benigno, amanhã eu quero ser bondoso. Você naturalmente vai trazer esses frutos do Espírito encarnados. E agora eu quero falar para vocês sobre Jesus, né? Eu já falei dos ensinamentos de Jesus quanto à longanimidade, né? Mas agora vamos pensar na benignidade. E pensando na benignidade, né, como essa característica da pessoa que é amável, da pessoa que é compassiva, eu lembrei de tantos momentos que Jesus
foi interrompido por alguém quando ele estava caminhando ou se dirigindo a algum local para fazer alguma coisa, ou mesmo enquanto estava fazendo o sermão. E todas essas vezes que Jesus foi interrompido por alguém, essa pessoa não deixava de ser atendida. Jesus prontamente atendia esses intrometidos, né? Pessoas simples, né? Que talvez nós diríamos que são pessoas que estivessem atrapalhando o ministério, né? Atrasando a missão, né? E quem sabe, lá naquele contexto, essas pessoas realmente não foram acusadas disso, né? Quem sabe? Eu acho que há uma grande chance. Mas, e hoje, ainda hoje nós podemos até aproveitar, né, desses ensinamentos que acabaram surgindo, dessas intromissões, mas se fosse conosco, né, se a gente estivesse acompanhando Jesus, quantos de nós não estaríamos dizendo, não atrapalha, Jesus tem coisas mais importantes para fazer, né? Em Mateus 9, a partir do versículo 18, a gente tem a história de Jairo, né? A filha de Jairo estava doente e Jesus tinha acabado de chegar, né? Ele atravessou de barco o mar e já tinha uma multidão esperando por ele, né? E ele tinha atividades, né? Ele tinha uma agenda, mas ele já teve aquela multidão ali e de repente ainda chega um chefe da sinagoga chamado Jairo, um dos principais lá que se prostrou diante de Jesus e disse: olha, a minha filha está doente, está moribunda e prestes a falecer. Eu rogo que você venha pôr as mãos para que ela viva. E Jesus parou, né, o caminho que ele, seja o que for que Jesus precisava fazer, né, e foi até a casa de Jairo. E não só isso, no meio do caminho, uma mulher que estava há 12 anos acometida de uma doença, em que ela tinha um fluxo de sangue, né, já tinha passado por tantos médicos, e ela tocou nas vestes de Jesus, e Jesus parou e perguntou quem me tocou, e ela se apresentou e ele disse: tua fé te salvou, vai em paz, você está curada desse mal. Ou seja, é a intromissão da intromissão, né? E Jesus foi capaz de parar, né? Digamos que ele tinha a missão dele quando ele chegou de barco. Ele não julgou que fosse um atraso ter que ir na casa de Jairo. E indo o caminho da casa de Jairo, ele já não julgou também ser um atraso poder curar aquela mulher. Então, Jesus, ele nunca estava ocupado demais, ele estava sempre pronto, né? Atento às necessidades, né, das pessoas. E em Marcos 10, a partir do versículo 46, eu tenho a história do cego Bartimeu, né? E Jesus, né, no caminho de Jericó, né, chegaram e já estavam de saída, e mais uma vez uma grande multidão o seguia, e ele ouviu um pedinte, um cego, né, chamado Bartimeu, que clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E imagino que já era tarde, né, que Jesus tinha que sair rapidamente antes que anoitecesse, talvez tivesse compromissos no outro dia, já estava cansado de um dia puxado, né? E mesmo assim, Jesus parou e curou aquele homem, né? E mais uma vez poderíamos dizer:
é gente que está atrapalhando, a gente está atrasando. Para Jesus não era assim. Lembro também da mulher do vaso de alabastro, que a gente já estudou também, em Betânia, na casa de Simão, Mateus 26. Ele estava, talvez ali no momento de ceia, né, de uma refeição, conversando, já é uma coisa, um momento social, e veio aquela mulher, quebrou o vaso e foi ungir os pés de Jesus, e Jesus parou aquele momento, né, para dar atenção para aquela mulher. Mais uma vez, uma intrometida no caminho de Jesus, em que Jesus parou para abençoar. E lembro também dos amigos do coxo do paralítico, em Lucas 5, a partir do versículo 18. Jesus estava dentro de uma casa em Cafarnaum, ensinando, né, fazendo um sermão ali, instruindo as pessoas. E esses amigos desse paralítico, eles resolveram subir por uma árvore, abrir a telha e passar o amigo paralítico para que ele fosse guindado ali, né, até a presença de Jesus. Eu não consigo ver uma interrupção tão grande como essa, porque imagina, você tá lá num lugar ensinando a palavra de Deus e começa a ver um barulho dentro e começa pode ter sido que tenha caído uma telha, não sei, e aí de repente aquela confusão e aí um homem estirado ali numa maca, pendurado por uma corda. Eu não consigo ver, eu acho que quem estava ali sedento, né, deve ter ficado, por um instante, deve ter ficado meio chateado, né? Poxa vida, o que esses caras estão fazendo aí, cara? Está atrapalhando aqui o sermão, eu não consigo mais me concentrar. Jesus não via assim, ele parou tudo e atendeu aqueles jovens, né, aquele paralítico, curou, né? Perdoou os pecados e curou aquele homem. Então não tinha tempo ruim para Jesus. Ele era muito solícito. Então eu digo que Jesus não era somente bom, ele era benigno, né? Porque ele era acessível àquela gente humilde. Ele era amável, mesmo com quem estava interrompendo, né, a programação, quem estava se intrometendo no caminho. Ele era solícito, ele era compassivo. Ele demonstrava que as pessoas não estavam atravessando o caminho dele e atrapalhando a missão, porque as pessoas eram a missão, né? E a gente tem que aprender muito com isso, né? Porque hoje a gente tem a nossa agenda sagrada, né? A gente não quer parar para dar atenção para pessoas humildes e necessitadas, que vão desviar a gente do nosso propósito, da nossa missão tão importante. O interesse no outro é uma coisa que está em falta, né? Porque hoje a regra é o individualismo. Nós queremos reafirmar o quanto nós somos bons, mas normalmente é uma bondade desprovida de compaixão, né? Aquela bondade que fica limitada, né? Na hora que a gente precisa arregaçar as mangas ou sair da sua zona de conforto, a nossa agenda, a nossa programação, a gente não quer, né? Por isso que eu digo que é a bondade desprovida de compaixão, é essa que a gente quer para a gente, né? A gente quer que as pessoas digam que nós somos bons, né? Cidadãos de bem. Mas isso só até a primeira página, né? Que a compaixão é essa capacidade de chorar com os que choram e de se alegrar com os que se alegram, né? De sentir a dor do próximo, né? De ter alteridade e empatia, né? Não com nossos familiares, né?
Porque se nós, como Jesus ensinava no Sermão do Monte, se nós somente amarmos aqueles que são da nossa família, que são do nosso grupo, isso é muito fácil. Você tem que amar o seu inimigo, você tem que amar aquele miserável que ninguém valoriza, né? Que não tem dignidade, que não tem valor nenhum para a sociedade, né? Até mesmo quando a gente evangeliza, a gente pode cair no erro de ter a pessoa apenas como um projeto, né? De não evangelizar imbuído por um amor, mas sim um projeto pessoal, né? De não agir com um amor sincero e com interesse genuíno. Então, toda essa questão de ser benigno é agir com esse interesse nas pessoas, né? De agir com compaixão, né? E de ser amável, de ser leve, doce, né? A benignidade, ela atrai as pessoas, porque o benigno, ele exala ternura, né? As multidões se reuniam, né? Se agitavam e vinham, né? Atrás de Jesus. Lógico, muitos com necessidades reais, querendo cura, querendo uma palavra, querendo serem confortados e tal, mas também pela atração da figura de Jesus, né? Uma pessoa humilde e amável, né? O olhar de Jesus, né? Que era doce, e a ternura com que ele se dirigia às pessoas, né? Ele poderia ser duro, né? Com fariseus, né? Com pessoas doutores da lei, que eram hipócritas, que usavam a lei, né, para subjugar e para condenar, ao invés de buscar a justiça. Mas com as pessoas humildes, com as pessoas, com os servos, com as pessoas da comunidade, Jesus era muito afável, Jesus era muito misericordioso e dava atenção, né? Então, a benignidade, ela tem que nos tornar as pessoas mais atraentes da face da terra, né? As pessoas têm que olhar para nós e querer estar perto da gente. Não pode ser como muitas vezes acontece, lá vem um crente chato, né? Não pode ser assim. Se as pessoas agem assim, é porque você não está sendo benigno, você não está sendo leve, doce, afável, bondoso, misericordioso. Porque se você agir com fruto do Espírito, vai ser diferente. As pessoas vão querer estar cada vez mais perto de você, assim como era com Jesus. Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Longanimidade, benignidade, né? Fruto do Espírito. E nessa outra passagem é um manto, né? Revestido, né? Ternos afetos de misericórdia. Então é uma capa que você coloca e sai para abençoar os outros, né? Para perdoar os outros, para glorificar o nome de Deus através das suas ações, né? Através do amor, que é o vínculo da perfeição. Então,
seja em uma passagem ou outra, tudo isso é consequência da sua vida com Deus, né? Longanimidade e benignidade, assim como os demais, são o fruto, né? Logo, eles decorrem naturalmente de teu espírito fluindo em nós, né? A partir do momento que você está ligado, né, na árvore, que é o Senhor, né? Vocês são, se somos os ramos dessa árvore, né, ligados na videira, né, isso vai ser natural, né? No momento que nós estamos ligados a uma árvore, a árvore frutifica sem fazer força, né? A videira dá o fruto, né? A uva decorre naturalmente dela ser a videira, né? Ela recebe os nutrientes, ela é regada, ela é cuidada, né, por Deus, ela o sol e também o orvalho, e daí decorre o fruto. Então o que eu quero dizer para vocês não adianta fazer força, né, para ser longânimo, para ser benigno. Não adianta você, por si mesmo, né, tentar manifestar virtudes. O que você tem que fazer é ligar-se a Deus, né? Vincular-se a Deus, viver com Deus. E daí é que vem o fruto, porque o fruto é do Espírito. O fruto não é do teu esforço pessoal. Então, as coisas não saem através da força de vontade. As coisas saem através de vida com Deus e de fluir o Espírito na sua vida. E aí sim você vai dar fruto na estação certa, né? Quando alimentados e nutridos por esse Espírito. Queria desafiar vocês a fazer um exercício, então. Você pode fazer 2 colunas um papel, né? E lembrar de vezes que você foi longânimo numa coluna, e na outra coluna de vezes que você foi benigno. E qual foi, né, o efeito disso na sua vida, né? Na vida de outras pessoas. Não tem regra. Pode ter sido há bastante tempo, pode ter sido ainda quando você era criança, ou pode ser agora, quando você mais recente. Pode ser uma coisa muito, digamos assim, uma coisa muito importante, né, que muitas pessoas ficaram sabendo, ou pode ter sido uma coisa que ninguém ficou sabendo. Foi uma coisa tão singela, tão corriqueira, que só mesmo aquela pessoa que foi abençoada, né, com a sua longanimidade ou a sua benignidade, só essa pessoa sabe. Ou talvez essa pessoa nem saiba, né, que você perdoou ela, por exemplo, né? A pessoa está lá crente que aquela raiva, aquela amargura persiste, mas você já perdoou. Então, faça essa coluna, né, no seu momento a sós com Deus, faça essas 2 colunas, tente listar e veja quantas vezes já você foi abençoado, abençoou outras pessoas, né? E depois que você terminar, conseguir listar alguns itens, reflita se essas coisas que você listou, elas são frequentes, ou se já faz muito tempo que você não dá esse fruto. Porque se você não está dando esse fruto, significa que você precisa estar mais ligado, né, na videira, né? Você precisa estar mais
a sua conexão com Deus precisa se fortalecer. Então eu vou desafiar você a fazer esse exercício. Não precisa divulgar, apenas uma reflexão pessoal. E depois você pode ter o seu momento de oração, colocar diante de Deus, né? O quanto você quer frutificar, o quanto você quer ser, né, longânimo e benigno, ser capaz de suportar adversidades, de entregar, né, o seu direito a Deus, fazer o que Ele quiser com Ele, e de perdoar. E de ser também essa pessoa amável, que é capaz de canalizar a atenção até para as pessoas mais sem importância, as pessoas mais desfavorecidas, né? E como você pode ser também essa pessoa, esse polo atrativo, né? Que as pessoas queiram estar perto de você e que você glorifica o nome de Deus com essas suas ações, né? Amém? Vamos orar. Pai bondoso, muito obrigado, porque acima de tudo nós fomos alcançados pela Tua graça, que superabundou e foi capaz de perdoar nossos pecados. E assim queremos também retribuir essa graça em sermos graciosos, em sermos longânimos, tardios em irar-se, mas prontos para perdoar. E queremos, Senhor, abrir mão do nosso próprio direito, da nossa própria justiça, para nos submetermos à justiça de Deus, que é perfeita e tira, né, do homem o controle. Queremos também, Senhor, frutificar com benignidade, que está em falta no nosso meio, um meio tão autocentrado, tão individualista, mas que nós queremos, Senhor, sobejar essa bondade dentro de nós a ponto de abençoar as pessoas mais inusitadas, né, no nosso caminho, pessoas que são esquecidas, muitas vezes marginalizadas. Que o Senhor possa nos usar como vasos de honra, como instrumentos para o reino de Deus, né? Para sermos canais de bênção para as pessoas. Né? Que os frutos do Espírito possa frutificar na nossa vida. Que sejamos esses agentes de transformação na nossa sociedade. Ainda mais quando vemos uma sociedade doente e carente de valores, especialmente os valores do reino e as virtudes que emanam de Ti. Sabemos que é através de nós que Tu escolheste abençoar todos os povos, todas as nações. Poderias escolher outros meios, mas escolheste a nós. E principalmente num momento como esse, tentando sair de uma pandemia, que o Senhor possa nos capacitar a sermos verdadeiramente esses agentes, né, capazes de frutificar, esses ramos capazes de frutificar com longanimidade e benignidade, além de todos os outros que estamos estudando. Abençoa cada um de nós em seus lares, com suas dificuldades, que estão sendo apresentadas a Ti no dia a dia. São muitas as nossas necessidades, não só de ordem de saúde, mas também financeira e até mesmo de contato, né, com o próximo,
Muitos de nós estamos solitários, estamos doentes mentalmente, psicologicamente. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós em nossos lares e nos protegendo, cuidando de nós, nos capacitando e nos moldando. Em nome do Teu Filho amado Jesus, a quem nós oramos. Amém. Um abraço a todos vocês. Como eu disse, é uma experiência diferente falar aqui, né, com o celular, mas eu sei que é uma ferramenta poderosa de comunicação, que essa mensagem possa ter chegado aí no seu celular também, né, e atravessado dessa tecnologia para ser agasalhada no seu coração, porque a mensagem não é minha, né? É a mensagem de Deus que Ele me deu para compartilhar com você. Tenha um ótimo domingo. Se você puder fazer esse exercício que eu propus durante a semana, seria uma ótima, né? Talvez depois compartilhar alguma coisa, testemunhar no nosso grupo do WhatsApp. Fique com Deus, fique em paz e Deus abençoe enormemente todos nós.